Eu acho que o torcedor do Cruzeiro esqueceu como que era perder, né? Só no Campeonato Brasileiro foram 11 jogos de vencibilidade. O Cruzeiro perdeu em abril, na quinta rodada contra o Bragantino. Então eu acho que assim, todo o cenário, né, levou o torcedor a acreditar que uma vitória viria, casa cheia, mais de 50 mil pessoas. E o Ceará também não vem de uma boa fase, né? São 3 derrotas, o time também precisa de contratações, então o torcedor cruzeirense imaginou que seria uma noite iluminada e pareceu, né, Di? Porque até os 4 minutos pelo início, o Caio Jorge mostrou por que ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi letal ali, uma saída de bola completamente errada do Bruno Ferreira. Mas o Cruzeiro, acho que depois daquele gol, Dimara, gol anulado do Eduardo, o Cruzeiro se desencontrou, né? Foi um time que a gente conseguiu ver que não tinha intensidade, não era um time tão vertical, né? Como é essa característica do Jardim. E principalmente a gente tem que dar também os créditos pro Ceará, né? Que não veio um time fechado, não, pelo contrário. O Ceará não teve medo de ir pra cima, foi um time muito bem organizado, soube anular o meio do Cruzeiro, né? Não foi uma partida inspirada do Lucas Silva, do Lucas Romero. Jardim fez muitas alterações, acho que bagunçou um pouco esse Cruzeiro, que veio desfalcado, né? Tanto o Christian quanto o William, né? Nem no banco eles estavam, foram poupados pelo desgaste físico, então o lado direito do Cruzeiro ficou muito prejudicado, né? E principalmente o segundo gol saiu do lado direito, foi um lado que sofreu bastante, mas eu acho que respondendo essa pesquisa, não é uma derrota para se preocupar, não. Acho que a oscilação é normal em todo o campeonato, né? São 38 rodadas e ganha o campeonato, claro, o time que é mais regular, né? O time que oscila menos, então é uma derrota que o Jardim vai conseguir recalcular a rota, ver os erros, porque quarta-feira já tem CRB e domingo já tem Botafogo. Sabe, Lélio, eu comentei o jogo ontem, né, obviamente ali pela nossa equipe, o Tempo Esportes, e sabe qual que foi a impressão que deu, né? O Bruno tem esse vacilo aí, o goleiro do Ceará, né, vacilão ali mesmo, e aí o Caio Jorge se aproveita desse momento, aí o Cruzeiro faz o gol, e sabe o que acontece? O Cruzeiro vai lá para trás, tá? A gente sabe, né, Lélia, que muitos dessas situações não são efetivamente pensadas. E essa não foi. Porque o tempo todo a gente viu o Leonardo Jardim pedindo para que eles fossem para frente, pedindo para que o Cruzeiro fosse para frente. E o Cruzeiro, jogando em casa, foi lá atrás. A impressão que me deu, né, foi que o Cruzeiro achou que em qualquer momento ele conseguiria ir lá e fazer outro gol. Só que a gente sabe que do outro lado tinha uma equipe desesperada, procurando uma vitória, né? A gente até conversou, o Lucas Maia chegou a conversar com alguns torcedores que tinham vindo do Ceará para o jogo, e eles disseram o seguinte: a pressão nem era no Léo Condé, o técnico, mas sim na diretoria, né, que não fez as contratações devidas, enfim. Era um grupo muito pressionado ali. Este grupo muito pressionado acabou entendendo que o Cruzeiro estava aceitando o jogo deles. E aí, meu caro, até 30 minutos o Cruzeiro ainda foi assim, né? Depois disso, o final do primeiro tempo foi um sufocão. Segundo tempo, foi lá, cá, você achava que o Cruzeiro ia, o Cruzeiro não ia. Matheus Pereira e o K, como é que vocês gostam de chamar ele? O Caio Jorge não conseguia fazer ali aquele... KJ que o pessoal fala. Caio J que eu queria dizer. É KJ. KJ. E eu não consigo fazer nem o K, tô tentando aprender, mas vai dar certo. Você tá igual o Totó. Tô, igual ele. Aí, vamos botar os dois juntos no programa, vai ficar bom. Aí, Lélio, sabe aquele entendimento ali? Não estava acontecendo. Eu até falava assim, gente, acho que tá na hora do Gabigol, quem sabe ali, né, dar uma história. O Gabigol entra, mas também ali pelo centro, nada disso. Eu não sei, eu gosto mais do Caio Jorge trabalhando um pouco mais pelo meio, né, pelo centro do ataque. E não era o que estava acontecendo. Os laterais também não estavam respondendo. Eu sei que foi, na verdade, um futebol muito, mas muito longe daquilo que a gente via que o Cruzeiro estava apresentando. E diante de uma equipe, né, aí vamos colocar entre aspas, porque a gente sabe que não é bem assim que funciona, que tecnicamente era inferior, né? Talvez ali o susto maior do torcedor nesse sentido. Mas eu fiquei com essa impressão, sabe? Que o Cruzeiro achou que qualquer momento ia dar certo, ia chegar, e não foi isso que aconteceu. E pode ter sido uma grande lição, né? Ah, pode, mas eu também eu tive outra impressão. Qual que você teve? É que o Cruzeiro ele ficou cansado.
Também. Ele pregou. Sim. A marcação foi boa, esse rapaz aí, Lourenço, né? Isso. Do meio de campo, ele tomou conta ali de uma maneira que a gente não esperava, tanto que ele também saiu até bem cansado, Sim. né? Já no segundo tempo. Mas a gente vê o Cruzeiro até a anulação do gol do Eduardo, por exemplo, tinha feito o gol, mas estava assim... vamos aqui que a gente vai fazer o gol realmente a qualquer momento. Eu também tive essa impressão. Aí depois ele tenta acelerar o jogo de novo para tentar fazer o segundo gol ainda no primeiro tempo. Só que foi passando o tempo e o Ceará foi melhorando. Exatamente. Foi gostando do jogo, até conseguir o empate com o Galeano já na reta final. Esse é o segundo gol aí que foi marcado pelo Eduardo, mas foi anulado, porque a jogada foi iniciada por ele e tem um toque no braço dele, né? A bola vai o braço todo, né? Exatamente. E aí, cara, o Ceará foi gostando do jogo, vem o segundo tempo, o Ceará ainda consegue fazer o 2-1, chega a fazer o 3-1, teve um gol anulado. Sim. Mas o time conseguiu se defender bem. As mexidas do técnico Leonardo Jardim, e uma delas foi uma boa notícia para a torcida do Cruzeiro, foi a volta do Matheus Henrique entrando no lugar do Lucas Silva. Mas você pega, por exemplo, ele tirou o Kaique para colocar quem? O Bolassi? Bolassi. Né? Ele foi colocando só atacante, vamos ver. Foi colocando atacante, depois colocou o Gabriel Barbosa. Sim. O Gabriel Barbosa, junto com o Matheus Pereira e com o Caio Jorge, tem uma pressão, tem chute de fora da área do Gabriel Barbosa, mas tem até uma outra chance muito clara dentro da grande área, que o William Machado consegue fazer o corte, mas o Cruzeiro esteve, assim, muito distante de ser o time que a gente se acostumou a ver e que acabou perdendo ontem a invencibilidade dentro de casa. E olha que o Cássio ele trabalhou mais do que a gente esperava também. Muito mais. Então foi assim, esse é o gol de empate no primeiro tempo. E ainda tem o segundo tempo, onde o Ceará, ele ficou, para falar a verdade, muito à vontade e sabendo explorar bem os contra-ataques, viu, Dimara? Eu acho que isso que assustou, né, Lélio e Mabi, a questão da velocidade do Cruzeiro, né? Ele foi perdendo a velocidade, a coisa não acontecia, por mais que, né? Dimara, porque o Cruzeiro, ele joga, né, daquela maneira, início do jogo, o goleiro deu um cochilo, tava o Caio Jorge em cima dele. Exatamente. Aí, no decorrer do jogo, não foi assim, como a gente tem visto. E a gente vinha comentando sobre essa possibilidade. E aí, até na semana passada, a gente estava nesse debate aí. Ah, não, mas o banco falou, o banco também para mim não é isso tudo, não. A resposta do banco. Eu falei, eu acho que o banco responde. Você falou, não responde. E ontem não teve a resposta do banco. Não teve. Sabe? Toda razão. O Bolassi mesmo entrou muito mal no jogo. Nossa, e ele entrou, o Marquinhos não precisa nem falar, né? Que ele entrou no lugar. Olha a falta. Alguém outro dia mandou uma mensagem. Esse Wanderson, não sei o quê. Gente, o Wanderson é um ótimo jogador e muito melhor que o Marquinhos. Oi, Mabi. Não, você estava falando do Bolassi, eu também não entendi quando ele tirou o Kaique e colocou o Bolassi, porque o Bolassi entrou de ponta, né? Jogando pela ponta esquerda e o Cruzeiro precisando de um centroavante. Eu não entendi porque que ele não colocou o Bolassi lá para receber aquela chuveirada de cruzamento. Isso eu achei que foi um erro do Jardim. Porque ele é um jogador que marca muita presença dentro da grande área, né? Isso. E ele sempre faz um golzinho de cabeça. Se bem que nos últimos jogos ele entrou pouco também, né? Pra falar a verdade, né, Mabi? Mas eu também esperava que ele entrasse de centroavante. Quando tirou o Kaique Bruno, eu também estranhei. Não teria sido a mexida que eu faria. Então, na minha opinião, o Leonardo Jardim errou. Mas até o Leonardo Jardim ontem estava com a cara meio apática, parece que estava com a virose, né? Então, aí depois do jogo, né? Porque muita coisa não é falada pra gente antes do jogo, né? Aí a gente foi saber, né, que alguns jogadores e o próprio técnico Leonardo Jardim tiveram indisposições, não estavam bem fisicamente, inclusive o Wanderson, né, que também não fez uma boa partida e aliás saiu exatamente por isso, disse que foi o que estava um dos piores, ou seja, ele ainda foi para o jogo tentar alguma coisa,
né? A gente também ficou sabendo disso. A gente vai ouvir até o Lucas Silva daqui a pouco. Ele vai falar que teve isso sim, mas que isso não foi especificamente motivo dessa história, coisa que também o Leonardo Jardim acabou não falando, até porque, né, tem o jogo mesmo em si, né? Mas, meu filho, se você não tá 100%, é muito difícil, né? Assim, você vai meio que nos trancos e barrancos. E foi assim que a gente entendeu o jogo do Cruzeiro. Acho que assustou por isso. Mas também não é, né? Opa, acabou tudo, não sei o quê. Nada disso, tá, gente? Vamos com calma, né? O campeonato é longo, tudo é uma questão de olhar, né? E é o que o Leonardo Jardim faz, a gente sabe disso. Ele reúne o grupo, ele conversa com o grupo, conversa com os líderes. É preciso ter muita, né, parcimônia num momento como esse de entender, né? A liderança é um processo ao longo do campeonato. Quantos a gente viu que lideraram o campeonato o tempo inteiro e não ganhou nada, depois foi se perdendo. Já vimos também quem pegou de ponta a ponta e, né, só fez assim umas andadinhas ali na segunda, na terceira posição e voltava para a liderança. Mas as coisas são dessa forma num campeonato tão longo e difícil como é o campeonato brasileiro, né? Mas a gente conversou com os jogadores, né, Maria? Exatamente, o Vidjalba conversou com a gente, mas para ele essa derrota de ontem já foi página virada. Claro que ele se lamentou dessa derrota, mas a cabeça do Vidjalba já está focada no jogo contra o CRB. Vamos ouvir. Nós temos um objetivo e um caminho, acho que falta muito ainda, temos muito jogo pela frente como para pensar em alguma coisa, então nós vamos jogo a jogo tentando passar por rival que vamos tendo na frente, então me parece a mim que seguimos no mesmo caminho. Infelizmente hoje tivemos uma derrota que doe, mas temos que sair rápido. Já quarta mesmo temos jogo Copa do Brasil e é muito importante também, então seguir, não dá outra que seguir e seguir trabalhando, melhorar nos detalhes para que não passe de novo e não dá outra que trabalhar. Tá aí ele, é isso, é trabalho e não pode se pensar de outra forma, né? Pois é, Edmara, e é legal ver a consciência também dos jogadores, né? Porque a torcida fica muito chateada, ninguém quer perder. Claro. Mas a gente vê aí Flamengo perdeu pro Santos, né? Palmeiras que aí teve o jogo contra o Mirassol e é normal, essas derrotas vão acontecer e eu concordo muito com o Vidjalba. Perdeu, tem que reajustar esses erros e já focar no próximo jogo, que contra o CRB, né, Edmara? Aí que não dá pra perder, que a Copa do Brasil já é um esquema diferente, né? É verdade. Como eu disse ontem na transmissão, tem derrotas e derrotas. Vamos dizer assim que até o Léo Campos falou, não vou lembrar qual que é a palavra que o Léo usou, mas era assim, tipo assim, uma derrota inesperada. Foi inesperada pelo que o Cruzeiro fazia dentro de campo. É bom perder? É terrível. É ruim? Pode fazer falta? Pode. Tudo isso. Mas tem que seguir o caminho, né? Perfeito, Di. O Lucas Silva também conversou com a gente, capitão do Cruzeiro. Foi muito questionado, né, os jogadores, sobre essa condição física, né? O William foi poupado, o Christian também, mas para o Lucas Silva, o principal erro do Cruzeiro não foi a condição física, foi a falta de atenção. Vamos ver. Isso pesa, com certeza. A cada 2 dias, 3 dias a gente tem jogo, com certeza, sequência muito intensa. Mas acredito que hoje, nesse jogo específico, não foi a questão do desgaste, foi, acho que, um pouco falta de atenção em 2 lances isolados que o Sara foi competente e depois a gente não conseguiu reverter nas nossas chegadas. Mas, como eu falei, hoje não deu, bola pra frente e já temos Copa do Brasil. O problema é que a gente vê, né, e via o Cruzeiro muito intenso dentro de campo, né? Claro, e aí, quando não repete, obviamente vai ser questionado. Os erros, eles são bem nítidos aí, né? Que aconteceram, mas também a falta de pernas, ela ficou muito evidente aí, principalmente no segundo tempo. Então, esse desgaste, isso aí, que a gente também já vinha comentando aqui, Edmara, uma hora ia chegar. Por isso que até semana passada eu fiquei em dúvida. Talvez, não sei, vai poupar um pouco contra o Ceará, colocar um time, como o próprio Leonardo Jardim gosta de falar com jogadores, né, mais frescos, né, é a expressão que ele usa por causa da Copa do Brasil. E agora, de repente, né, o CRB, sendo um adversário de segunda divisão e que até goleou o Novo Horizontino aí na rodada passada, ele talvez possa tirar uns 5, 6 jogadores do time aí
E depois no segundo tempo coloquei esses caras aí, uns 20, 30 minutos, se o bicho estiver pegando, né? Vai saber. Eu lembrei de você na transmissão, eu até falei, o Lélio dizia que eu falei assim, eu acho que vai com tudo é contra o CRB. E o Lélio falou, não, eu acho que né, contra o CRB vai poupar e tal, e estava corretíssimo, porque ontem ele entrou com a equipe principal, já nos vestiários, quando ele foi falar, ele já usou até a possibilidade aí de poupar a gente no jogo contra o CRB. Ô, gente, a gente não está diminuindo nenhum adversário. Deixa eu aproveitar e falar um negócio do Ceará, porque eu tô vendo gente falando aqui que o Cruzeiro tem que entender que o Ceará foi melhor. Foi mesmo. Nós falamos aqui, o Ceará foi melhor em campo. O Léo Condé foi melhor, o Léo Condé soube aproveitar quando sentiu que o Cruzeiro não estava aquele Cruzeiro que se esperava. Esse menino, o Bruno, o goleiro, ele teve, o Ceará teve uma virada e o Bruno também. Porque, vou te contar, o que aconteceu com ele, e a gente sabe emocionalmente quando acontece com um goleiro, a recuperação é uma coisa assim, né? Demora. Ele não, ele virou no próprio jogo, ele fez defesas importantíssimas depois, né? Ele voltou pro jogo e foi muito bem. E acho até que se naqueles minutos iniciais ali, quando o Ceará estava bem tonto depois que tinha acontecido aquilo, e que o goleiro estava mais, né, ali sentindo um pouco mais o que tinha acontecido, o Cruzeiro teve chance de ir à frente e marcar e talvez ali liquidar o jogo e não conseguiu fazer. Foi na hora que ele vai para trás e o Leonardo Jardim desespera e fala, pelo amor de Deus, vamos para frente. Ele poderia ter aproveitado esse momento. Então, o Ceará fez o jogo dele, fez o jogo dele. E ok, e é isso, e tem que valorizar o adversário também, porque senão você desvaloriza até o que o Cruzeiro faz, né? Então, aqui a gente não está diminuindo nem Ceará, muito menos CRB que vem por aí. A gente está falando de táticas e possibilidades que o Cruzeiro pode se utilizar para diminuir o desgaste físico que ficou evidente no jogo de ontem. E além, né? Exatamente. Oi, Lélio. Não. Não. Eu também ouvi alguém chamando, viu, Marcos? É mesmo? Quem chamou aí, ó? A voz Só tem nós três. Bom, Leandro Colombo já tá lá fora. Você sabe que a pessoa chama também, não sei. Então, se tem alguém chamando, a gente vai chamar o Jardim, porque ele conversou com a gente também, além desses jogadores poupados, né? Claro que com a derrota surgem os questionamentos, né? E as contratações? Cruzeiro olha pro banco, não tem tanto reforço, não tem tanto ponta, mas o Mister falou, para chegar alguém, tem que sair. Vamos ouvir. O treinador quer um elenco deste tamanho, para entrar tem que sair. Não podemos ter 30 jogadores, porque não é isso que nós pretendemos. Pretendemos sim ter um elenco equilibrado e um elenco com cada vez melhores jogadores. Se eu estou satisfeito com estes jogadores, estou, porque estes jogadores acho que toda a gente deve estar satisfeito com eles, porque o que eles valiam quando chegamos aqui e o que valem hoje em dia, as pessoas não podem ser de memória curta, porque isso incomoda-me muito. Mas em relação a melhorar, acho que temos o objetivo como todas as equipas têm, mas com certeza, não sei, não está do meu lado, não sou eu que lidero esse processo, mas com certeza que não vamos fazer como alguns dos nossos rivais que têm outros objetivos fortes e fazem um investimento para cumprir esses objetivos. A gente quer jogadores para melhorar o efetivo, é isso que nós queremos. Mais claro e franco do que ele foi impossível, né? Ele falou, ok, estamos trabalhando, não vamos gastar dinheiro, né? Igual outros times estão fazendo com aquilo que a gente não tem a certeza. E se vier, vai ter que sair. Não quero trabalhar com um grupo maior que esse. É isso, né, Lélio? Pelo menos ele foi muito franco. E se vier, tem que vir melhores do que estão aqui. Exatamente. Porque, igual ele falou, os jogadores estavam até desvalorizados e agora há uma valorização geral. Então, ele quer também gente para chegar e realmente ter condição de jogar. Porque se tiver, ele pode ir todo jogo aí. Não vai ter titular absoluto mais. Isso aí, com ele, parece que vai ser muito claro. Ele achou o time para jogar. É o que ele conseguiu fazer. Agora, ele rodar o time, ele teve essa condição antes da paralisação pro Campeonato Mundial de Clubes. Ele rodou o time contra o Vila Nova. Aí o Cruzeiro foi eliminado precocemente da Copa Sul-Americana. Ele pôde ter ali 3 semanas livres, né? Para falar a verdade.
que até já no quarto jogo da Sul-Americana ele já joga com o time reserva. Isso. Já, assim, já era. E aí ele abriu mão. Então, ele teve algumas semanas cheias para trabalhar. Só que após a volta do Mundial, a gente já tem o quê? Quantos dias que o campeonato voltou? 2 semanas. 2. O Cruzeiro já jogou 5 vezes, não é isso? Muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E esse mês de agosto aí ele vai ter 2 semanas cheias daqui 2 semanas, quando vamos ter as datas aí da Conmebol com os jogos da Libertadores e da Sul-Americana. Aí o Cruzeiro vai poder descansar.